Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui gravando nesta quinta-feira à noite. Então você está ouvindo barulho de chuva atrás, é porque realmente está chovendo bastante esses dias aqui em Botucatu, no interior de São Paulo. E estou aqui para falar sobre a grande decisão da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Flamengo vão entrar em campo domingão, 4 horas da tarde, na Arena MRV, para decidir quem vai ser o grande campeão dessa edição. Jogo de ida 3-1 Flamengo no Maracanã. O Flamengo pode perder por um gol de diferença ainda e tem a vantagem de empate. O Atlético Mineiro precisa vencer por 2 gols para pelo menos forçar a disputa dos pênaltis e aí acima de 2 gols para ser campeão no tempo normal. Então bora lá falar sobre esse jogo. Já peço você dar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar. Aqui está começando aí. Estamos chegando quase a 180 inscritos, e então toda ajuda, toda inscrição, toda curtida, compartilhamento ajuda bastante. Iniciando falando sobre desfalques e possíveis retornos. O Atlético Mineiro tem os desfalques, já sabia, que é Fausto Vera e Davidson. Por terem jogado Copa do Brasil com outros times, não podem estar na final. São dois desfalques muito importantes, pesados para o time do Atlético. O Fausto Vera é um titular hoje no meio campo, dos opções de meio campista ali, barra volante. É o que vem em melhor fase, vem jogando melhor deles. E o Davidson, seja como titular, um cara que foi decisivo na semifinal da Libertadores, vem sendo decisivo no mata-mata, e que seja como titular, seja podendo entrar durante o jogo, seria um cara muito importante para o Atlético Mineiro. Enquanto que o Flamengo, até aqueles jogadores já estão lesionados há mais tempo, como o Pedro, tem a volta de Pulgar e Bruno Henrique, né, ambos estavam cumprindo suspensão no jogo de ida, são boas opções para o Felipe Luiz. E saiu a notícia que o Felipe Luiz pode ter no banco de reservas Luiz Araújo e De La Cruz. Estão retornando de lesões, são dúvidas ainda, não estão ainda treinando normalmente, mas são dois jogadores que até pela importância do jogo podem estar no banco de reserva e seriam ótimas opções, né? Pô, que baitas opções para você mudar um jogo, mudando aqui as coisas. Que você tem um Luiz Araújo e um De La Cruz como opções, muda bastante. De escalação, começando a falar sobre o Atlético Mineiro. Tem algumas dúvidas aí, algumas opções que o Milito pode fazer ou até durante ou antes do jogo. Você tem até baseado no que foi o jogo de ida, o que vem sendo. O trio de zaga deve ser manter essa ideia de ter um trio mesmo de zaga. Lianco, Batalha e Júnior Alonso. Porém, você pode ter ali o Saravia entrando no lugar do Lianco. Você tem um jogador com um pouco mais de capacidade ofensiva, assim, especialmente de construção, como o Saravia. Um cara que dá essa variedade também de jogar numa linha de 4, se precisar quiser mudar durante ali o jogo, sem exatamente trocar de jogadores. E que tem um pouco mais de velocidade também, né? Pensando que o Atlético Mineiro vai jogar mais exposto. Você tem um cara também que pode avançar mais ali por dentro, ou até aberto, se aproximar mais de quem joga mais aberto pela direita, ou também um cara que tem mais velocidade para cobrir espaços do que o Lianco. O Lianco sofreu no jogo de ida, não fez um bom jogo, o Flamengo explorou, né, a atuação dele para construir sua vantagem. Nas alas, até pelo jogo ruim que fez, não só na ida, mas também o jogo ruim que fez com o Atlético Goianiense, acho muito difícil o Milito apostar no Rubens pela esquerda. Acho que grande possibilidade de ter o Arana fazendo a dele. A gente já viu o Milito, não só no primeiro jogo, mas em outros momentos, usando o Arana por dentro e o Rubens aberto pela esquerda. Mas até pelos jogos ruins recentes do Rubens ali, imagino, também seria minha escolha ter o Arana fazendo a dele, fazendo o que ele faz de melhor, fazendo essa lateral barra à esquerda, que ele é muito bom. Na direita, deve ser o Gustavo Scarpa, mais uma vez, atuando mais aberto, como se fosse um ala, e uma posição que ele cresceu. Caso ele queira ter uma variação, ele pode manter o Scarpa, vai trazer o Scarpa para jogar por dentro, e você pode ter ali pela direita, ou por exemplo, um Brian Palácio, que você jogou ali, ou você pode ter o menino Alisson. Lembrar que no segundo tempo o Alisson entra e coloca fogo ali pelo setor direito, indo para cima do Alexandre, dando muito trabalho para a defesa do Flamengo. Ele entrou muito bem, jogador que parte para cima no contra um, tem muita personalidade, um jogador de potencial, vale a pena ficar de olho na evolução dele nos próximos anos. Mas assim, entrou muito bem, o que coloca ele como uma possível alteração, um cara que pode entrar ali no segundo tempo, no momento que o Galo estiver precisando fazer gols, e ser uma peça importante, né? Ser um jogador que ofereça isso, ofereça esse drible, ofereça essa posição de velocidade, de ir para o fundo, de preocupar ainda mais a marcação do Flamengo. E você pode ter ele ali e puxar o Scarpa para o meio. Já que no meio campo você não tem o Fausto Vera, o meio campo foi um problema, o Otávio não fez um grande jogo. Tem o Alan Franco também, que é titular, e que vai ser titular, mas quem vai ser esse complemento? Né? Porque Hulk e Paulinho vão jogar, certeza, são as duas grandes esperanças do Atlético para esse jogo, mas aí falta um nome. E você tem algumas opções. E você pode, por exemplo, querer mais um meio-campista. E você tem o Zaratio. Que pô, tem muita qualidade. Eu gostava dele no Racing, no Atlético também gosto muito.
Mas é um cara que ficou um tempo lesionado, voltou inclusive a atuar contra o Flamengo na ida. Entrou também, teve minutos contra o Atlético Goianiense também para ir recuperando o ritmo de jogo, até pela importância, pela necessidade do Atlético fazer gols. Também a gente fez o Zarate lá, é um cara que dá um pouco mais de qualidade pro meio, junto com o Franco. Você pode ter, por exemplo, se a ideia é ter, por exemplo, um trio de ataque. Você tem o Vargas, por exemplo, mais um atacante de movimentação, mas um cara para se movimentar ali junto com o Hulk e Paulinho, não exatamente um cara de área. E você pode ter, já que não tem o Davidson, outro jogador que oferece esse jogo de área que, no elenco do Galo é o Allan Kardec. O Allan Kardec entra no segundo tempo contra o Flamengo e ele entra muito bem. Ele faz o gol, ele nem vinha jogando bem, né? Entrou muito por não ter o Davidson e ele preencheu esse espaço. Ele tem um jogador de área, um cara que consegue fazer pivô. Entrou ganhando em algumas disputas contra a zaga do Flamengo e se coloca como uma opção, seja para ser titular, seja para entrar durante o jogo, até como uma forma de você ter um Hulk Paulinho com um pouco mais de liberdade de se movimentar, sem ter essa obrigação de um deles, pelo menos, ficar ali mais próximo ali da zaga, tendo que bater mais de frente com os zagueiros do Flamengo. Isso fez bem para ele. Ter um cara ser uma referência ocupando aquele espaço e com eles tendo mais liberdade para, por exemplo, pegar um pouco a bola mais atrás, poder fazer uma tabela usando o pivô. Isso ajudou o Atlético a melhorar no segundo tempo contra o Flamengo. Então, o Atlético que tem algumas opções. Se o Davidson tivesse, por exemplo, disponível, eu acho que seria muito mais provável que ele entraria com um trio mesmo, né? Hulk, Paulinho e Davidson. Sem ter ele, fica essas opções, fica essa ideia. Você pode ter um Zaratio, que ainda mantém um pouco mais de equilíbrio no meio campo, faz com que o Hulk e Paulinho tenham menos obrigações defensivas. Você pode ter um Allan Kardec, que é um cara que não tem aquela grande mobilidade, ou seja, um cara muito mais de jogar de área. E aí você vai deixar um time um pouco mais exposto no meio campo. O Flamengo é um time que gosta muito de enfrentar adversários que não marcam tão bem no meio. O Flamengo é um time muito forte nesse setor. Então são possibilidades. Seja ter um Atlético mais ofensivo, um Atlético mais equilíbrio no começo e jogando em casa. A gente viu que o Atlético, quando joga em casa nos mata-matas, o nível de desempenho sobe bastante com a sua torcida. É um Atlético que, quando consegue encaixar seu jogo, aquele rolo compressor, foi assim contra o Fluminense, foi assim no primeiro tempo contra o Vasco, segundo tempo contra o River Plate, quando ele consegue encaixar a atmosfera da Arena MRV, empurra demais o time. Então, o Atlético tem algumas opções. Ele tem um pequeno quebra-cabeça aí para resolver, para tentar buscar reverter essa vantagem. Contra o Flamengo, que eu imagino que a linha de defesa não vai ter mudança. Vai ser Rossi, Wesley na direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na esquerda. Então, deu certo no jogo de ida. No ataque, você deve ter o Gabigol como centroavante, você vai ter o Arrascaeta jogando mais atrás dele. Imagino que o Bruno Henrique volta para a ponta esquerda, até porque o Michel não fez um grande jogo na ida. Se ele tivesse jogado muito bem, talvez pudesse ter uma dúvida. Mas eu imagino, até para o Luiz ter confiança no Bruno Henrique, que ele vai ser o ponta pela esquerda. E assim, é certeza que você vai ter o Gerson. Agora, qual a posição do Gerson? Isso pode mudar bastante a escalação. Porque o Gerson no jogo de ida jogou como segundo volante, até para não ter o Pulgar, e o Pulgar está de volta de suspensão junto com o Bruno Henrique. Eu imagino que ele vai se titular, vai ser esse primeiro homem de meio campo. E ali o Gerson jogou muita bola, né, dando qualidade na construção. O lance do primeiro gol começa com a saída dele, ele encontrando o Wesley livre nas costas na marcação do Galo. Mas você pode ter, por exemplo, o Gerson atuando mais à frente, o Gerson fechando mais o lado direito. Porque no jogo de ida, o Felipe Luiz colocou Plata e Michel nas pontas, um time muito mais agressivo pelos lados de campo. Mas em outros momentos ele já colocou o Gerson ali. E isso aí compondo o meio campo ali com o Pulgar e mais um jogador, era o De La Cruz na lesão, vinha sendo o menino, o Everton Araújo. Então o Felipe Luiz tem algumas opções, isso diz muito também do que ele planeja para o Flamengo dentro desse jogo. Se a ideia é ter um Flamengo mais agressivo novamente nas pontas, dá para imaginar Pulgar e Gerson juntos no meio, e você tem normalmente dois pontas, né? O Bruno Henrique pela esquerda e talvez um Plata pela direita, né? Já que o Michael fica meio torto na direita, mas pode ser ele também. Ou se a ideia do Flamengo for ter um pouco mais de controle, tentar ter um meio campo um pouco mais preenchido, né? Sendo que ele vai vir para cima. Então, você querer um pouco mais de poder de combatividade e você ter uma maior capacidade de segurar a bola, de prender, de valorizar, você pode ter um Gerson jogando aí atrás com uma dupla de meio com o Pulgar e o menino Everton Araújo. Esse aumenta esse poder de combatividade, né? Porque ele não vai ter esse cenário em nenhum momento. Então, claro, do Galo vir para cima, do Galo lá o Flamengo. Então, é uma opção para o Felipe Luiz, até porque uma das maneiras do Flamengo também de manter a vantagem é esfriar o jogo, é saber trabalhar a posse. Um jogo que vai exigir do Flamengo também isso. Não só um time tão objetivo quando tiver a bola. O primeiro tempo do jogo de ida foi muito isso. O Flamengo pegar a bola, um time muito objetivo, já ir para cima direto. Vai exigir do Flamengo um pouco mais de calma, um pouco mais de controle, até para esfriar o jogo, para esfriar a empolgação da MRV,
para aumentar a tensão dentro e fora de campo. E o Flamengo tem jogadores para isso, né? Você tem, por exemplo, o Flamengo explora muito esse espaço por dentro, pelo meio. O time tem muita vontade contra o adversário, não preenche tão bem ali. Por exemplo, você pode ter o Alexandre caindo mais por dentro, né? Aquele cara que chega até o fundo. Você tem a Arrascaeta, você tem Gerson, a gente tem Pulgar e Everton. Quando você coloca o Gerson pela direita e você joga com dois meio-campistas ali mais atrás, você também consegue ter maior superioridade numérica ali no meio-campo, ao invés de ter, por exemplo, um ponta pela direita. O Gerson tem mais a capacidade de jogar por dentro, de oferecer espaço, de recuar e explorar as costas da defesa. E o Gerson está jogando muita bola desde que o Felipe voltou. Nossa, tá comendo a bola em qualquer posição que você coloca ele. O Wesley foi um cara importante no jogo de ida, não só sendo aquele cara que atua aberto, mas caindo por dentro, explorando as costas da marcação do Galo. E jogou talvez o melhor jogo com a camisa do Flamengo. Realmente bem, ele inicia a jogada do primeiro gol conduzido e explorando os espaços que o Atlético Mineiro dá. Isso vai ser muito importante. É um Atlético Mineiro que vai ter que se expor, porque imagina um Atlético Mineiro que vai ter que subir mais a marcação. E a transição defensiva do Atlético voltou a ser um problema. Nos mata-mata anteriores até o Milito melhorou, o time sofreu menos com isso. Mas voltou a parecer aquele time na fase, nos piores momentos do Milito, que tomava muito gol em jogos grandes. O Flamengo explorou muito isso. E passava pela linha de meio campo, o trio de defesa estava mais atrás, estava distante, não estava tão compacto assim. Então você tinha campo para avançar, e o Flamengo com campo para avançar é um perigo demais. Eu não acho que seria uma boa ideia o Flamengo vir com uma proposta bem defensiva, de dar um pouco mais a bola para o Atlético, de se fechar um pouco mais. Porque desde que o Felipe Luiz assumiu, para mim, os melhores momentos do Flamengo são quando ele sobe as suas marcações, joga com a linha lá no alto, e para isso é muito importante você ter zagueiros tão rápidos como o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Ele pressiona e sufoca a série de bola do adversário. Foi assim no primeiro tempo no Maracanã e rendeu muito. O Atlético pouco conseguiu fazer, muita dificuldade de jogar. O Flamengo que subiu muito alto, pressionou especialmente o meio-campistas, forçou muito o erro, forçou o Atlético a tentar explorar jogar do lado do campo, buscar muita ligação direta. E o Flamengo, quando recuperava a bola, já com velocidade e poucos toques, já estava ali próximo da área do Atlético. É óbvio que por ter a vantagem no placar, por estar jogando fora, é natural do jogador ele ter dar às vezes um passinho mais atrás, ter um pouco mais de cuidado, não se expor um pouco menos. Mas para mim, não pode ver um Flamengo ter uma postura mais no segundo tempo. No segundo tempo, até por questões físicas, um Flamengo jogando mais recuado. E eu acho que esse time do Flamengo, quando ele precisa jogar mais recuado, ele sofre mais para se defender. Acho que a capacidade melhor dele de se defender é justamente quando ele joga mais alto, quando ele pressiona o adversário lá, quando ele consegue recuperar a bola no campo de ataque, sem ficar também tão exposto na defesa. Para esse cenário do Flamengo, vai ser muito importante para o Atlético o Hulk, né? Porque no jogo do Maracanã, o Atlético conseguia sair quando o Hulk conseguia ganhar os duelos. Quando conseguia explorar essa bola mais longa para o Hulk, ele conseguia levar melhor. Aí sim o Atlético conseguiu sair. Até por isso, você tem, por exemplo, o Allan Kardec, que poderia ser útil nesse sentido. Você tem um cara que consegue também segurar a bola, dar essa opção de bola longa. Não na mesma capacidade do Davidson. Até para ter também Hulk e Paulinho mais livres para recuar, para também serem opções de desafogo para o time. Então pode ser bem útil também, caso o Allan Kardec jogue. Ou você também tem um Zarate, que é um jogador mais de qualidade no meio campo, fazer essa saída. Então é um jogo que vai se desenhar muito nisso. Porque se o Flamengo subir novamente e conseguir de novo dificultar a saída de bola do Atlético Mineiro, como foi no Maracanã, aí a gente vai estar falando de um Flamengo muito mais próximo de fazer o gol, muito mais próximo de ampliar a sua vantagem, que naturalmente vai deixar o time do Atlético cada vez mais nervoso, tentando mais, pensando menos. E isso é tudo que o Flamengo quer. Um Atlético que se sinta nervoso, que sinta a pressão de estar atrás do placar e que cometa erros para o Flamengo aproveitar. O Felipe Luiz mostrou já em outros momentos que se precisar, sentir que o time está sendo expulso defensivamente, o Atlético está conseguindo explorar melhor e empurrar o Flamengo, ele não tem problema nenhum botar uma linha de 5. O Fabrício Bruno como opção. E até para marcar melhor os lados de campo. No jogo de ida ele faz isso, o Atlético começa melhor, ele bota uma linha de 5, o time melhora um pouco defensivamente. Esse tinha o Ayrton Lucas também mais aberto, já que ele tem mais característica de ala, de chegar ao fundo que o Alexandre, até o Alexandre estava com cartão. Você tem um trio de zaga para lidar melhor também com o ataque do Galo, então essa é uma opção para o Flamengo também. Mas vale citar que o Flamengo, nas vezes que subiu, pressionou muito, tanto quanto o Corinthians na ida, quanto o Atlético Mineiro no Maracanã, é um time que teve uma queda física um pouco preocupante. É normal você, quando você coloca um ritmo muito forte, o seu time cair. Mas o Flamengo nesses jogos caiu até demais. E foram momentos que o adversário estava fisicamente mais inteiro e que começou a encurralar o Flamengo. O jogo de ida no Maracanã contra o Corinthians é uma pressão enorme do Flamengo.
Mas o Corinthians tem várias chances de gol, especialmente nos finais do tempo. Foi justamente quando o time do Flamengo começou a cansar. Ainda tentava marcar mais alto, mas já não tinha mais a mesma perna. No jogo de ida da final contra o Galo, o segundo tempo, o Flamengo já não consegue mais subir tanta marcação. O Flamengo fica mais no seu campo. O Atlético tem mais controle da posse, até o Atlético fez mais ajustes também para sofrer menos defensivamente. O Flamengo também não conseguia puxar tanto contra-ataque. O que teve foi o lance do gol. Mas um time muito mais jogando de costas pro seu gol e que não, parece não se sentir tão confortável assim, jogando assim. Parece que se sente mais confortável subindo suas linhas. Do lado do Atlético Mineiro, vai precisar ser efetivo também quando as chances aparecerem, né? Uma final, você correndo atrás do gol, precisa ser muito efetivo quando as oportunidades aparecerem. Enquanto que foi um mérito do Flamengo no Maracanã foi isso. A oportunidade caiu nos pés, e o Flamengo foi lá e fez. E vai precisar disso daí novamente para não sofrer tanto nessa final. Um Gabigol que lembrou o Gabigol do auge, 2 gols em decisão, é um cara muito decisivo, Rascaeta também, 2 caras que decisões assim crescem demais. E que é isso, o Flamengo teve 4 grandes chances e foi lá e fez 3 gols. Então, esse nível de efetividade numa final faz muita diferença. O Flamengo está com uma grande vantagem. Mas eu prevejo um grande jogo, uma batalha tática também. Eu acho que se o Flamengo entrar para jogar mais recuado, tende a sofrer. Eu acho que se o Flamengo subir para pressionar, as chances são maiores de conseguir o gol, conseguir aumentar ainda mais a vantagem. O Atlético Mineiro passa muito qual vai ser a ideia de escalação do Milito. Você vai vir com 3 atacantes, você vai vir com um trio no meio campo ainda. Passa muito por conseguir colocar o Scarpa no jogo. No primeiro tempo do Maracanã, o Scarpa pouco conseguiu participar da partida. O Galo explorou pouco o lado direito. No segundo tempo, o time melhora muito também por isso. Entrada do Alisson, o Scarpa conseguiram participar mais da partida. O Hulk caindo por ali. Isso ajuda o Atlético Mineiro a melhorar, pois é um time que depende disso também. Depende de ter um Scarpa bem. Ele é um cara capaz de também decidir, de deixar Hulk e Paulinho na cara, de ser importante chute de longe. Vale destacar a bola parada. O Atlético tem Hulk e Scarpa como caras que podem levar perigo em bola parada. E questões também de manter a cabeça no lugar. No jogo de volta da semifinal contra o Corinthians, o Flamengo teve o Henrique expulso numa bobagem. E isso poderia ter custado a classificação para a final. Mas é isso, pessoal. Uma decisão com muita coisa para se analisar para jogo, com muitos caminhos. Os dois times têm opções táticas também, tipo, os 11 titulares vão mostrar também os caminhos que os técnicos pretendem seguir. Tem opções do banco de reserva capazes de mudar o jogo, capazes de alterar o rumo da decisão. O Flamengo tem uma grande vantagem, por mim é o favorito, mas, cara, eu espero mais um grande jogo. O jogo de ir no Maracanã foi um jogo legal. E eu espero também um bom jogo dessas duas equipes. São 2 bons times que são merecedores de estar nessa grande final. Deixe aí nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse e o seu palpite também para a grande decisão. Para você que me acompanhou quase mais de 18 minutos, meu muito obrigado mesmo. Você é um guerreiro, mora aqui no meu coração. Muito obrigado mesmo. E aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo, você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.